Então, nós estamos aqui para entrevistar o autor do artigo mais acessado do número 3 do volume de 2020. Então, o Luiz Falivene. Eu sou Heloísa Fleury, sou editora-chefe da Revista Brasileira de Psicodrama, e esse é o programa, um projeto que foi um sucesso ano passado e agora nós estamos inaugurando hoje. A Revista Brasileira de Psicodrama, como todo mundo sabe, é uma publicação oficial da Federação Brasileira de Psicodrama, a FEBRAP. E hoje nós temos aqui a satisfação de ter a presidente atual da FEBRAP, a Andréia de Souza, e a diretora de publicações, a Luísa Barros, que eu não estou vendo aqui na tela, mas eu sei que ela está aí, já vi. Então, eu queria, antes da gente começar, agradecer a presença de todos vocês que ajudam esse evento ficar realmente representativo da comunidade psicodramática brasileira. E agradecer a presença da Andréia e da Luísa, e eu gostaria que a Andréia falasse umas palavrinhas, depois a Luísa, para a gente abrir esse evento. Obrigada, Elô. Então, é o primeiro evento que eu venho aqui vestida neste papel, mas a última revista Viva eu já estava, mas ainda não estava empossada, então, de posse desse papel de presidente da Federação Brasileira de Psicodrama, a gente tem muito orgulho desse trabalho, a gente agradece muito, Elô, nestes últimos anos, é quem tem levado a revista, e a gente sabe do esforço, né? E do ano passado para cá, junto com a Leila, o esforço de manter viva, de renovar. Então, a gente está entrando numa gestão que já pega tudo online, tudo virtual, né? Mas a gente não quer perder nada do que a gente conquistou nesses anos e seguir conquistando mais coisas. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sei que, além da Luísa, que é a diretora de publicações, aqui a gente também tem da nova gestão, a Mônica está no administrativo, a Luísa Oliveira é suplente na nossa chapa, então, sempre que a gente puder, a gente está aqui junto, trabalhando junto, comunicação, divulgação do movimento, do psicodrama, e a revista é um ponto importantíssimo, né? A FEBRAP existe para congregar as escolas federadas, para manter o congresso, para manter a revista, são os 3 principais pontos. E você tem feito isso brilhantemente, então, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Eu passo para vocês. Luísa, umas palavrinhas da minha chefe, né? Diretora de publicação. Então, olha, gente, é um prazer estar aqui mesmo. Tudo isso que a Andrea falou, nós temos agora essa gestão que está buscando esse diálogo, né, e essa aproximação, e principalmente buscar essa essência do que é o nosso papel da federação, né, congregar as escolas, manter a nossa publicação científica no melhor nível possível e manter nossos congressos. Então é isso, bem-vindos e bem-vindas, e que seja um ótimo trabalho hoje. Parabéns a Heloísa e a Leila por todo esse trabalho que a gente já pegou pronto, né, Andréia? Aqui já feito, assim, já é um modelo para muitas outras psicodramatistas no Brasil e não no mundo, né? E é isso. Muito bem-vindo, Luiz Falivene, que é o nosso convidado especial de hoje, tá? É um prazer estar aqui para ouvir vocês. Bom trabalho para nós. Isso, só uma notícia, né? A Associação Americana de Psicoterapia de Grupo e Psicodrama, que é a Associação Americana, eles me escreveram que estão fazendo isso, estão iniciando, estão copiando esse projeto lá para também divulgar os artigos publicados. E então estamos fazendo
criando moda, vamos chamar assim. Então, hoje, é com enorme prazer que nós vamos conversar com o nosso querido Luiz Falivene. O Luiz, eu acompanhei o Luiz durante todos os anos, décadas já, no primeiro momento na FEBRAP, e ele dirigiu sempre, né, na época que eu estava na função de presidente da FEBRAP, o Luiz dirigiu alguns sociodramas e que foram importantíssimos, né? O Fórum Gestor foi criado ao final de vários sociodramas e muitos deles dirigidos pelo Luiz. Quando alguém vai escrever um artigo científico e vai falar algo sobre protagonismo, protagonista, variações sobre o tema, citar o Luiz é obrigatório, né? Então, é um colega, um pensador que trouxe grandes avanços na compreensão de como vamos lidar com isso. Então, antes da gente fazer perguntas, porque eu gostaria que fosse uma conversa, um bate-papo, né? Eu vou passar a palavra para o Luiz, para que ele possa contar um pouco desse artigo que foi acessado no mundo todo. A gente tem acessos vindos de vários países, porque foi divulgado, foi compartilhado pela Associação Britânica de Psicodrama, pela FEPTO, que é a Federação Europeia das Instituições de Psicodrama. Então, foi uma oportunidade esse texto com tal qualidade ter sido lido por pessoas de muitos lugares. Foi compartilhado uma pessoa, eu acredito que da Rússia. Então, foi realmente um texto, um artigo que nós temos maior orgulho. Então, vamos ter o privilégio de ouvir essa apresentação desse artigo do próprio Luiz. Luiz, eu passo para você, então, a palavra. Muito obrigado, Luísa. Eu acho importante esse movimento da revista, agora se internacionalizando, porque a gente quer muito que o nosso psicodrama seja reconhecido lá fora, né? Então, quando você me convidou para escrever o artigo, a ideia era mostrar qual é o sociodrama que a gente possa estar fazendo aqui. Então, eu me baseei no jeito que eu trabalho. Tem outros colegas que têm outros formatos de trabalhar. Mas aquilo que eu escrevi, acho que é a essência de todo sócio-psicodramatista, com algumas nuances, alguns aspectos diferentes, e que a gente mesmo, em algum momento, escolhe um tipo de direção, às vezes escolhe outro tipo de direção, de acordo com o grupo e com o momento da gente mesmo. Então, o artigo que eu escrevi é uma extensão de um que eu já publiquei no livro da Heloísa, há muito tempo atrás, onde eu fiz o processamento no sócio-psicodrama da abertura do congresso, foi o 15º congresso, que a gente comemorava há 30 anos da FEBRAP. Como foi um evento que teve muitas pessoas, eu acho que foi um sociodrama que foi feliz, porque a gente precisa também ter sorte quando dirige, né? Então, a gente teve uma anuência do público que, de algum jeito, protagonizou, através da personagem protagônica, aquele momento do Congresso e da FEBRAP. Então, pegando um pouco essa ideia, como era um artigo para ser divulgado no exterior, eu procurei algumas premissas da forma que eu trabalho. Os meus artigos sempre são artigos que eu falo da teoria da técnica, né? Por quê? Porque eles sempre foram estimulados a partir do meu papel de professor. Então, aquilo que eu sentia que eu precisava transmitir para os alunos, sempre me estimulava a querer escrever sobre aquilo
E daí nasceu algumas vontades de conceituar alguns postulados do psicodrama, que para mim me resolviam muito no meu trabalho. Então, o tema protagonização foi para mim um achado no meu jeito de trabalhar, que era sempre buscar, no contexto dramático, o nosso trabalho. Mas a gente sempre tem que trabalhar a partir do contexto grupal. E o contexto grupal sempre ele vem do contexto social. Então, sempre que a gente está diante de um grupo, a gente está diante de um contexto social que tem que se transformar em contexto grupal e daí se reverter num contexto dramático. E essa é a tarefa de quem dirige esse conjunto de pessoas que a gente chama daí de não de ajuntamento, mas de grupo. Então, eu falo algumas premissas de como a gente deveria fazer isso, alguns aquecimentos que a gente deve ter em conta. Primeiro, fazer uma sociometria das pessoas que estão ali presentes. Às vezes, uma sociometria simples, só saber de onde vem, que curso estão fazendo. Outras vezes, a gente tem que se aprofundar mais, porque são pessoas bem distintas, que às vezes não se conhecem. A partir disso, a gente está buscando já uma sociometria que vai permitir um agrupamento e um grupo, um contexto grupal. A partir disso, eu, na minha percepção de como trabalhar com esse contexto grupal, era a necessidade de ter representantes saídos desse contexto grupal para adentrar o contexto dramático. Então, num primeiro momento, o que acontece com as pessoas que estão ali participando, às vezes pela primeira vez, se conhecendo pela primeira vez. Então, eles se manifestam naquilo que eles desejam falar, naquilo que está contido no seu subjetivo e que, com aquecimento, a gente permite que eles se expressem. Esses seriam manifestantes grupais. Esse nome manifestante, ele apenas quer dizer o quê? Que tem gente que se manifesta. E falando o que está sentindo, por que está ali, o que gostaria de fazer. Mas, a partir disso, a gente começa a tentar ver em que direção que o grupo se movimenta. Quando a mobilização é em cima de algum tema que alguém começa a trazer com mais força, a gente começa a perceber ali a caracterização da que a gente chama de emergente grupal. É alguém que catalisa todo o subjetivo, todo o emocional, toda a necessidade daquele agrupamento de pessoas que se fez grupo. Outras vezes, o que a gente percebe é que não tem ninguém chamando a atenção por um tema que mobiliza muito, e tem alguém, por exemplo, que tem uma necessidade muito pessoal. Um exemplo, por exemplo, é de um grupo, às vezes em grupos médios, isso costuma acontecer, chega uma pessoa já chorando de fora por algum acontecimento que ocorreu na casa dela ou no social e que mobiliza o grupo mais como um compartilhar aquele sentimento do que provavelmente está motivado por alguma coisa que diz a respeito a todo mundo. E por uma condescendência do grupo, uma generosidade do grupo, se permite que essa pessoa vá para o contexto dramático trabalhar aquele tema. Então, daí eu chamo que essa pessoa ela foi indicada pelo grupo para um trabalho psicossociodramático. Outras vezes não tem ninguém que se define com mais urgência, não tem nenhum tema que absorva mais pessoas ali por identificação, e a gente tem lá 2, 3, 4, 5 pessoas que trazem propostas para um trabalho dramático, e daí a gente tem esquemas para fazer uma escolha que seria uma escolha sociométrica. Então, todos nós já presenciamos isso, né? Através de palmas, através de
de juntar atrás da pessoa que trouxe aquele tema, ver quem tem maioria. A gente escolhe, então, alguém para fazer o seu trabalho dramático. Daí a gente diz que foi um representante do grupo escolhido. Essas pessoas, por enquanto, elas são só representantes do grupo. Elas não são protagonistas. Porque a protagonização é tarefa do contexto dramático, não é tarefa do contexto grupal ou do contexto social. Nós estamos trabalhando com psicodrama e o protagonista é um dos instrumentos do psicodrama. Então, escolhido, indicado, a pessoa é considerada como representante grupal. O representante grupal, então, a convite do diretor, ele adentra o espaço dramático e, a partir disso, ele traz a sua história, a sua queixa, a sua motivação, e, a partir disso, o diretor, então, escolhe os caminhos que ele vai tomar. Qual que é a tarefa do diretor? É promover a protagonização. Significa o quê? Permitir que haja um trajeto protagônico, um tema protagônico, a partir de cenas que vão sequencialmente se substituir, até que a gente chegue à definição daquilo que a gente chama, e é mesmo o representante emocional do grupo, do consciente, do coconsciente, do inconsciente grupal. Seria o protagonista, aquele que vai reverter a situação, vai batalhar pela transformação, aquele que vai trazer o novo, que vai questionar o passado, vai questionar a história e vai propor novas situações através da espontaneidade, da criatividade. Bom, mais ou menos seria esse o descrever do meu trabalho, que é escrito, é um trabalho meio longo, exatamente porque eu vou pegando algumas minúcias para descrever. Até chegar, então, no tema protagônico da sessão. No congresso, eu faço a descrição daquilo que foi, então, o tema do congresso, era o percurso do psicodrama e a projeção do futuro do psicodrama nos 30 anos. Bom, daí era um salão que tinha, acho que a lotação seria para umas 500 pessoas, devia ter umas 300. Era um grupo bem grande. Então, o aquecimento não podia ser feito com muito detalhamento. Então, o aquecimento foi feito a partir de eu já trazer uma proposta do grupo se transformar numa estação de passageiros, onde as pessoas chegavam de algum lugar e iriam para algum lugar. E as pessoas que quisessem, então, elas, através de um aquecimento interno, elas procurariam se transformar num personagem, que é como eu trabalho, sempre com a ideia de personagens. Então, a partir daquele momento, não era mais o Antônio, o Vicente, a Anitta, eram personagens de uma estação de passageiro que estariam ou vindo de um lugar ou indo para algum lugar. E que, a partir desse aquecimento interno, quem quisesse colocasse uma pequena historinha do motivo de estarem ali. E, como era um grupo grande, apareceram também umas 20 histórias. Dessas 20 histórias, a gente tentou selecionar umas 5. Na verdade, eu pedi para selecionar 4, para dar tempo da gente dramatizar no tempo que a gente teria para aquele evento. E como é que a gente fez a partir do aparecimento dessas 20 histórias? A gente fez por aquilo que tradicionalmente a gente faz quando é um grupo grande. Por aclamação, a gente foi escolhendo os grupos que mobilizaram mais ali a plateia. Aconteceram de ser 4 cenas que eu tinha pedido, e na medida que eu selecionei as 4 cenas, o grupo começou a pedir que selecionasse mais uma,
que por algum motivo mobilizou muito o grupo, não foi o mais aplaudido, mas também o grupo não aceitou que ele fosse deixado de fora. Então, conversando com o grupo, eu topei ter 5 cenas. Com isso, eu ia ficar mais espremido em termos de tempo. Mas o grupo manda, comanda, pediu, vamos lá. O grupo é sábio, por alguma razão, pediu aquela cena também. E daí a gente teve várias cenas, e o interessante é que a última cena foi essa que foi pedida por último, e que foi a cena protagônica, que trazia um elemento, acho que ele não está aí hoje, né? Mas era um jovem psicodramatista na época, hoje ele já não é tão jovem, mas na época ele trazia uma cena dele quando ele era criança e tinha uma festa de Natal na creche ou no primário que ele participava. Então, nessa cena, ele se defrontava, era a época de Natal, com um presépio que estava sendo montado nessa escola. E ele, ainda criança, pequena, ele estava muito atemorizado de se aproximar do presépio, que eram algumas estátuas que para ele eram descritas como estátuas muito grandes, e ele ainda era muito pequeno. E ele, como personagem ali, já mais distante dele como própria pessoa, ele dizia que ele tinha muito medo de se aproximar daquela imagem. E eu, como diretor, então me propus que eu o acompanharia até aquela imagem, dei a mão a ele, caminhamos até aquela imagem que estava sendo feita por alguns egos. Ele se aproximou dessa imagem e pediu para fazer a imagem sentar no chão, ficar do tamanho dele, para ele poder conversar. E nessa conversa, ele dizia que ele estava atemorizado, mas ele queria um dia crescer para ele ser um grande psicodramatista. Que ele tinha, no momento, tinha receio de se expor, de mostrar as dificuldades dele, os textos que ele estaria escrevendo. Então, nesse momento, ele já estava se transformando num psicodramatista jovem. O personagem dele já estava em evolução. A evolução do personagem protagônico. Então, ali diante da imagem, ele se dizia, então, pequeno, inibido, constrangido, com dificuldade de publicar, de falar, mas ele esperava que daqui a alguns anos ele já estaria velho, barrigudo, já tendo escrito livros, podendo apresentar no Congresso. E assim caminhamos até que ele pôde ficar de pé, pedir para aquela imagem do presépio ficar de pé também, abraçar essa imagem, então se misturar com aquela divindade, de algum jeito naquele momento ele também se fez divino. Hoje ele já escreveu, hoje ele não está aqui, mas conhecendo ele já escreveu livro, ele participa de muitas reuniões, de muitas vivências, tudo aquilo que ele se projetou, ele conseguiu. Tá? Então, eu acho que também foi muito terapêutico para ele. E o que foi interessante é que nessas sequências de dramatizações, nas cenas anteriores, o que aconteceu? Numa primeira cena, que era pré-protagônica, era de uma moça que queria voltar para a juventude dela, para falar com um professor que, de algum jeito, foi muito inconveniente com ela. Hoje em dia, a gente poderia dizer que fez um assédio moral, porque ele não respeitou o desconhecimento que ela tinha de falar a língua inglesa. E ela ficou muito humilhada na situação e ela queria uma reparação daquela situação. Então, ela queria reencontrar o professor.
Então, teve um ego lá que foi fazer o papel do professor, e nesse diálogo entre eles, esse professor ali na cena cometeu um erro gramatical em português. E ela, como personagem dela mesma, corrigiu esse professor. O auditório todo riu muito, e eu dei a cena como encerrada, porque a reparação já tinha sido feita. Era a aluna que, naquele momento, se fez professora, certo? A outra cena foi de um rapaz, não lembro se foi a segunda ou a terceira, acho que foi a segunda, foi de um rapaz que queria voltar para o útero materno. E ficou um pedido meio estranho, porque será que ele queria voltar para o útero materno? Então, na proposta da dramatização, tínhamos que chamar a mãe dele. Ele era um moço muito alto, daí ele chamou um ego para fazer, que era uma pessoa mais minhãozinha, o grupo todo deu muita risada. Eu perguntei para ele se ele queria entrar no útero da mãe, ele falou que não precisava, mas ele queria conversar com essa mãe. E ele cantou uma canção que tinha a ver com um enaltecimento à raça negra, onde ele falava com a mãe que ele não tinha rejeitado as origens dele, embora ele tivesse se distanciado dessa mãe, ele se orgulhava da raça dele e queria dizer para a mãe que ele tinha muito orgulho de ser filho dela. A cena era uma reparação, também terminou aí. Foi uma cena que emocionou também o público. Uma terceira cena foi de uma psicodramatista que queria rever uma situação acontecida num evento que tinha acontecido quando ela era muito jovem, em que eles foram a um local onde tinha uma apresentação de alguns cantores, mas que ela, na juventude dela, junto com os colegas, ficaram mais numa conversa paralela, se divertindo com algumas bebidas, né? E que ela perdeu a oportunidade de ouvir Milton Nascimento, etc. E que ela queria poder rever aquele momento que ela tinha perdido. Naquele momento eu pedi que o auditório pudesse cantar uma música do Milton Nascimento, assim foi feito, ela também se emocionou, a música era emocionante, e assim foi feita uma reparação também. Daí, no final da última cena, lá do rapaz, eu pedi que todos os pré-protagonistas viessem de novo ali ao palco e fiz o encadeamento do que cada um trouxe. Que a primeira pôde, então, rever uma situação de aluna e se fazer também professora. O rapaz pôde confirmar a identidade dele, identidade social, racial. A terceira pôde rever situações que ela não tinha revisto na vida dela e que o Congresso também servia para isso, para a gente rever situações de aprendizagem e que todos eles possibilitaram a chegada do último elemento, que era o protagonista. Era o congressista, na verdade. Todo congressista está ali, né, para confirmar sua identidade de congressista, de psicodramatista, né, para rever colegas, para ouvir professores e para mostrar também que às vezes eu não sou mais aluno, hoje eu também estou apresentando trabalhos, estou publicando livros, e todos nós podemos congregar, então, sem muita diferenciação, somos todos congressistas. Então, acho que com isso o tema protagônico era esse, o percurso do congressista, e o protagonista foi o último elemento, mas que ele só pôde acontecer porque os outros foram encaminhando esse tema protagônico, que sempre começa no contexto social, delineia-se no contexto grupal, depois se define no contexto dramático.
Então, a nossa tarefa de diretor do psicodrama, quando se trabalha com a protagonização, é propiciar esse movimento protagônico, é propiciar que os personagens vão se encadeando, e eu daí faço uma metáfora, é como numa corrida de bastão que tem no atletismo, nas competições, em que um atleta corre um percurso, passa o bastão para o outro, que depois percorre outro trajeto, passa para o outro, até um que termina. Quando a gente começa um trabalho grupal, a gente não sabe quantos atletas a gente vai precisar. Quando é que isso vai terminar? Como a sessão tem duração, a gente em algum momento tem que apressar e marcar se essa corrida é de 200 metros, de 400 ou de 1 quilômetro. E isso depende de nós, na direção, tomarmos conta do tempo e aquecermos para que isso se complete no horário pré-determinado. Bom, era mais ou menos isso que é o meu trabalho, com alguns detalhamentos que vale a pena vocês lerem se estiverem interessados. Muitos já conhecem isso. Sempre o interesse é fazer essa confusão que chamar alguém para ser protagonista. Eu acho que quando a gente chama alguém para ser protagonista, a gente cria um embaraço para a gente mesmo. Porque se eu chamei ele para ser protagonista, eu tenho que ter um texto para ele desempenhar, para ele cumprir o papel de protagonista. Isso é função do teatro, onde existe um roteiro já pré-estabelecido. É função do cinema, é função da novela. Mas quando é uma dramatização que eu não sei o que vai acontecer, se eu já chamar a pessoa que vem do contexto grupal como protagonista, eu fico amarrado a ele. E eu lembro de situações que acontecem até em psicodrama, que a gente faz em consultório, com pequenos grupos. E às vezes convidar alguém para ser protagonista, e durante o aquecimento da cena, a gente vê que alguém que está como plateia se desmancha num choro, porque o próprio aquecimento da cena para aquilo que a gente chamaria de protagonista já desencadeou um movimento emocional em alguém da plateia que naquele momento tem força protagônica muito maior. E que se a gente deixar ele de lado, a gente provavelmente não vai ter um movimento protagônico. A gente vai, às vezes, desviar a atenção para alguém que também, às vezes, não tem um aquecimento tão intenso para trabalhar aquilo que ele precisaria. Então, quando a gente se livra desse peso de já eleger o protagonista no contexto grupal, a gente está livre. A gente vai descobrir quem é o protagonista, quem é o personagem protagônico. Eu lembro que no começo dos meus trabalhos, muitas vezes eu corrigi em supervisão algum aluno e que hoje eu sinto que eu errei, que era o aluno trazer uma situação que ele dramatizou e que uma cena, por exemplo, de alguém com o pai começa a contar a sua própria história, que é mais interessante do que o próprio cliente, e o grupo inteiro fica interessado na história do pai, e não na história do cliente. E, às vezes, eu chamava a atenção do aluno, mas você está alimentando a história do pai e está esquecendo do seu cliente. E hoje eu vejo que não é assim. Naquele momento, o pai era o protagonista, embora ele não estivesse ali. Mas é o personagem pai. Não é o cliente, é o personagem pai. Que daí era o pai de todo mundo que estava ali também. Né? Era o pai da cliente, que estava ali, que trouxe o tema, mas era o pai de todos os elementos do grupo. E se a gente desse atenção a isso, a gente estaria resolvendo o problema subjetivo, o consciente do grupo. Então, isso foi uma das coisas que me fez a pensar na protagonização, que só pode ocorrer no contexto dramático. Então, vocês que estão me ouvindo,
eu peço que vocês não esqueçam disso, né? Não se chama alguém do contexto grupal como protagonista, embora seja um vício. E como vício, às vezes a gente até entende desde que o substrato disso seja apenas um nome, não seja aquilo que ele significa. Eu vou contar um episódio da minha família. Eu tenho um tio que ele tem o mesmo nome que eu, ele chama-se Luiz Falivene. Mas quando ele nasceu, o pai dele chamava-se também Luiz Falivene. Então, meu avô Luiz Falivene e Luiz Falivene eu também sou. Mas quando esse meu tio nasceu, a minha avó não queria que ele se chamasse Luiz, que era o nome do marido dela. Queria que ele se chamasse José, porque era uma promessa que ela tinha feito a São José. Então, quando nasceu esse meu tio, ela falou para o meu avô, vai lá, registra ele como José. O meu avô, um velho italianão, né? Muito espertão, chegou lá no cartório, e vi ele falar José, ele falou Luiz. E o cartório registrou como Luiz. Só que ele chegou em casa, ele não contou nada para ninguém. Então, só souberam que esse meu tio chamava-se Luiz quando ele entrou na escola, quando tiveram que levar a certidão de nascimento. Só que ele é chamado Zé até hoje. Ele tem 90 e poucos anos, ele é Zé, mas o nome dele é Luiz, né? Então, aquilo que era o nome real, todo mundo sabe que ele é Luiz, e todo mundo chama ele de Zé. Não tem problema, desde que a gente saiba que o Zé é Luiz. Então, se a gente chamar um protagonista, no contexto grupal, como protagonista, chamando que ele não é, ele é representante grupal, tudo bem. A gente só tem que saber a verdade dele. Bom, acho que eu termino aqui, eu preferi ouvir perguntas. Luiz, muito obrigada. Eu acho que nós estamos aqui podendo confirmar essa riqueza, tanto teórica como de uma diretriz para a prática, estava escondido dentro de um livro. Até um passado recente, livro era uma coisa importante. Hoje, não é mais. Não é? Estaria escondido na prateleira de muita gente e talvez muitos outros sem acesso. Hoje, o conhecimento precisa estar na revista. Então, eu queria, assim, dizer da minha satisfação de confirmar isso, né? Que essa riqueza está sendo compartilhada com todos nós e também com os nossos colegas do exterior, que não costumam pensar nessas questões, né? Então, queria agradecer, Luiz, de você ter topado essa empreitada, de trazer essa riqueza para a revista, que está aberta a todo mundo. Mas eu gostaria que fosse um bate-papo, então eu gostaria de abrir a todos, né? Quem quiser fazer perguntas, a gente poder conversar sobre isso tudo aqui com o Luiz. Quem gostaria de trazer uma pergunta? Marília, você está sem microfone. Agora estou aqui. Isso. Olá, é um prazer sempre a gente estar aqui, de modo especial ter a presença do Luiz, um grande mestre, uma referência para nós, né? Foi muito gostoso rever, né, essa grande contribuição que você trouxe para todos nós, nos ajudando a fazer a diferenciação, né, entre representante grupal, né, e o protagonista que vai aparecer, que vai emergir, né, do contexto dramático. Acho que é uma referência teórica, uma ferramenta de leitura do que acontece nos nossos trabalhos. É uma contribuição mesmo fascinante. Na semana passada,
eu fiquei, como você fez uma apresentação bem curtinha, e falou muito rapidamente do encadeamento das cenas, né, que foram relatadas no livro, eu fiquei com a impressão de que tinha uma semelhança com multiplicação dramática. Hoje que me caiu a ficha, na medida que você pôde falar com mais tempo, né, e mostrar, na verdade, cada cena tinha uma resolução em si mesma, né? A reparação foi acontecendo no caminho. Muito interessante. Mas, de qualquer forma, eu fiquei assim com a indagação agora, né? Você vê proximidade da sua leitura grupal, com algumas referências que a multiplicação dramática nos traz, do ponto de vista de ver a dimensão consciente, inconsciente, né? Co-consciente, co-inconsciente. É isso. Então, a diferença da multiplicação dramática é que essas cenas já estavam pré-estabelecidas de acontecerem, não é? Elas não saíram da primeira cena, elas já iam acontecer. Os representantes grupais já estavam ali esperando a vez deles trazerem a cena deles. Era uma cena que já tinha um preâmbulo interno deles. Na multiplicação, a cena já é decorrência daquela primeira que aconteceu. Por exemplo, se eu tivesse trazido a primeira cena, que foi da aluna com o professor, eu teria que me estender mais nessa cena, e daí, a partir de algum fechamento dessa, propõe, então, uma continuidade. Essa é a multiplicação dramática. No caso que eu contei aí, desse tipo de sociopsicodrama, então já tem alguns pré-protagonistas que estão aguardando o seu momento ali. E que eu não vou desprezar ninguém, porque de algum jeito eles estão pré-aquecidos também, né? Sim. E pode ser que uma cena aparentemente não tenha nada a ver com a outra. Mas como a gente está trabalhando com o personagem, é impossível que ele não esteja contaminado pelo que aconteceu anteriormente. Como nós já estamos contaminados pelo que está acontecendo no social, né? Então, o movimento protagônico já está acontecendo entre nós, né? Nós apenas somos esse que pega o bastão e continua, né? Se fosse comparar com a multiplicação dramática, eu diria que os atletas, nesse esquema que eu fiz, os atletas já estão ali, né? Eu já sei que tem 4 que vão correr, 4, 5. Na multiplicação dramática seria quem que vai continuar essa corrida, certo? A cada então, vez. Quem pega o bastão e vai. Mas, na sua essência, a continuidade do movimento protagônico, por aí. É o co-consciente, o co-inconsciente e o trajeto protagônico. O tema protagônico está em andamento. Sim, sim. Obrigada. Uma ótima ponderação. Quem mais? Elô, eu tinha a impressão de que, quando a gente tem o convidado com o artigo mais lido, os pareceristas estariam junto, não é? Houve uma mudança, então? Houve uma mudança porque os pareceristas desse artigo são todos do exterior. Então, tá é um momento novo da revista de estar promovendo essa troca do nosso psicodrama com outros psicodramas, convidando como editor de sessão e pareceristas colegas do exterior. Então, o editor de sessão foi o Michael Weiser, que é um psicodramatista austríaco que muita gente conhece, porque ele já veio várias vezes ao Brasil, mas ele só fala inglês. E os outros pareceristas, o Michael escolheu como parecerista colegas muito interessantes, inclusive um deles é o Kellerman, que escreveu sobre sociodrama, foi traduzido aqui no Brasil. Então, são colegas interessantes que leem com muita atenção o artigo para poder
Então, algumas vezes a gente vê uma certa dificuldade de entender algum detalhe. Por quê? Porque é tão diferente, mas o parecerista enriquece muito, porque faz essas perguntas, mas o que é isso? O que é aquilo de tão diferente, que é uma oportunidade do autor detalhar mais. Então, como só tínhamos pessoas de inglês, eu entrei nessa função. Ah, ótimo! E, ao invés de questionar, eu pensei, como eu não fui nem editora de sessão e nem parecerista, será que a plateia faria essa função, né, de trazer perguntas? A ideia foi essa. Ah, legal. Positivo. Então, se ninguém tem uma pergunta, eu gostaria de fazer uma, até para que a gente tenha a oportunidade de registrar isso. Muitas vezes, como eu acabo tendo bastante contato com o pessoal no exterior, todo mundo chama de sociodrama. E nós chamamos, e você, Luiz, principalmente nomeou sociopsicodrama ou psicossociodrama, né? E eu gostaria de ouvir de você como é que você fez esse percurso para trazer, como é que a gente chama quando dá um nome, né? Para marcar essa atenção ao sociopsicodrama ou psicossociodrama. Ótimo. Então, eu até vou ler o trecho aqui que eu falo isso. Que é na introdução aqui. Quando efetuamos um trabalho grupal, mesmo que as questões trazidas digam respeito ao grupo como um todo, não devemos descuidar das motivações ou repercussões que ocorrem ou que ocorram no âmago de cada participante. O mesmo se pode constatar naquelas situações em que a prioridade recaia sobre as necessidades do indivíduo, quando então a preocupação será de propiciar a extensão ou ressonância do trabalho para todo o grupo presente. Não há, portanto, uma distinção tão radical entre sociodrama e psicodrama, já que a vivência é de grupo e não apenas do grupo ou no grupo. E se nós sempre priorizamos a relação, melhor unificarmos essa designação como psicossociodrama ou sociopsicodrama. Quando a gente está no âmbito mais da psicoterapia de grupo, por exemplo, é mais conveniente a gente chamar que o que a gente está fazendo é um psicossociodrama, porque tudo aquilo que acontece com os elementos aqui do grupo, eles vão repercutir lá fora, no seu átomo social, na sua rede social. Então, de algum jeito, trabalhando o indivíduo, eu estou trabalhando todas as relações que ele tem. Quando eu estou trabalhando com um grupo com uma característica de um sociodrama tradicional, eu também posso chamar de sociopsicodrama, porque é difícil que os aspectos pessoais, individuais, subjetivos de cada um não sejam beneficiados naquele ato sociodramático. Então, eu achei que o melhor termo é sociopsicodrama ou psicossociodrama, dependendo de cada um, como quiser utilizar, no momento que utilizar. Respondi você, não? Sim, eu acho que é uma resposta importante para ficar registrado. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria de nessa sequência do termo, né, saber assim, quando ele foi cunhado, o sociopsicodrama ou o psicossociodrama. Porque eu uso habitualmente e escrevo sempre sociopsicodrama, mas eu não sei exatamente de onde que foi a origem. E o meu uso vem mais por esta certeza de que não há um sociodrama purista, né?
sempre está envolvido os aspectos subjetivos, intersubjetivos, e acaba tendo uma função psicoterápica e sociodramática também. Então, eu queria saber, assim, quem que foi o pai do termo sociopsicodrama? Eu não fui. Com certeza eu não fui. Porque isso estava na minha cabeça, também não sei de onde vem. Eu só escolho esse termo para usar. Quem foi no cartório não fui eu. Eu Acho que não tem uma patente. Não tem uma patente. Né? Eu acho que o próprio, no livro do Moreno, está escrito, e aí é um sócio coisa tal, sócio-psicodrama, sociodrama. No preto, não é isso, Luiz? Eu não sei. Isso aí, para mim, Sabe, era como se fosse algo já conhecido, e que algumas vezes a gente falava em psicossociodrama, sócio-psicodrama, e eu falei, então, o que eu vou chamar, o que eu faço é de sócio-psicodrama, e para mim esse é o nome. Embora não tenha alguém que cunhou, talvez tenha sido o Moreno e tal, uma vez que eu precisei fazer uma referência, eu usei você, Luiz. Porque na época eu fiquei também curiosa e procurando aonde, né, para fazer a referência correta de quem usou, e eu encontrei em você. Então, embora você não reconheça a paternidade, na ocasião eu identifiquei você como pai. Prometo cuidar bem. Eu gostaria de fazer um comentário. Isso. É o seguinte, Luiz, quando você... falar um detalhe aqui, posso só dar uma... Em função dessa questão do psicossociodrama, eu encontrei no livro, esse livro do Moreno, Psicodrama, no protocolo dele, O Problema Negro e Branco, ele faz toda uma análise, né, do trabalho que ele realizou, e ele termina essa análise dele dizendo: foi um psicossociodrama. Eu não sei se foi a primeira vez que o Moreno usou, mas está nesse livro, Psicodrama, na página 420, 50, por aí, porque ele começa na 425. Que legal. Então, só essa contribuição que eu queria trazer. Ótimo. Obrigada, Célia. Obrigada. De toda forma, Luiz, hoje, quando você foi explicando essas relações entre as diferentes cenas, eu vi o protagonismo como um processo, sim, no qual que encadeia os contextos do social ao dramático. E aí fica claro o significado do termo sociopsicodrama, porque traz essa integração desse protagonista, que pode ser um sujeito coletivo no sociodrama, ou um representante individual no caso do psicossociodrama. Para mim, hoje, com a sua explicação, ficou tão claro, e a diferença do que a Marília perguntou, da multiplicação dramática, que para mim foi extremamente esclarecedor. Eu acho que você, enquanto neo-moreniano, vai complementar o que a Maria Célia aponta na fala de Moreno. E eu acho que ele tinha essa visão, né, das palavras dele, dos conceitos dele poderem ser multiplicados. Assim, eu queria te agradecer, eu entendi pela primeira vez. Muito obrigada. É porque a própria ideia do homem moreniano, que é um ser em relação, é impossível a gente dizer que está tratando só de uma pessoa e não está cuidando das suas relações também, né? Então, sempre a gente está fazendo um sociopsicodrama, um psicossociodrama. Acho que depende do contexto que a gente está, da ênfase maior ou menor. Mas o importante é o conceito em si, não é tanto o nome, né?
Pensando lá no meu tio, ele é Zé, o Luiz, não interessa, ele é meu tio, pronto. O Elô, mas só para completar, tem o psicossociodramático, tem no... Eu não achei a página, mas no livro Sociometria, que a gente entregou no Congresso, tem o termo psicossociodramático. E ele fala, no capítulo que ele fala de clivagem, métodos psicossociodramáticos e a clivagem psicossócio dentro da estrutura de grupo. Eu não sei a página, porque como eu fiz parte da edição do livro, né? Então, eu achei aqui, correndo, eu achei num trechinho, mas depois eu posso mandar a página quando a gente tiver isso bem claro, e vocês quem tem o livro pode procurar. Eu acho muito importante estar sendo gravado esse momento aqui, porque ele esclarece essa dicotomia que existe entre os próprios psicodramatistas, aqueles que acham que o termo sociopsicodrama e psicossociodrama afasta-se da visão moreniana, e eu acho, pelo contrário, complementa. Mas dentro da sua explicação de hoje, Luiz, que eu não vi em lugar nenhum, precisaria escrever isso. É isso que para mim foi extremamente esclarecedor. Então, acho que está escrito no artigo. Essa diferenciação e justifica. Está escrito. Eu acho que é bastante interessante que a gente identifica, tem moreno lá na origem, né? Então, hoje se diz assim, como vamos considerar o moreno, essa abordagem é uma abordagem viva? Vocês continuam usando como referência alguém que escreveu há mais de 100 anos, e aí tem que escrever quem são os novos, como é que está viva essa abordagem, né? E aí a gente está assistindo aqui uma explicação, uma apresentação, uma análise de uma prática que é atual, né? Que é um psicodrama vivo, que aquilo que está escrito lá está tornado vivo nesse momento. E é interessante que alguns conceitos que não chamaram atenção em outras culturas, na Europa, nos Estados Unidos, para nós faz um sentido total. Um outro é o do co-inconsciente. E hoje o Luiz falou várias vezes no co-inconsciente. Então, me parece muito importante isso que a gente está aqui gravando, né? Esse é o psicodrama vivo, que nós pensamos pontos dos escritos de Moreno, mas que fizeram sentido para a nossa cultura e foram desenvolvidos aqui. Então, hoje foi um prazer estar assistindo isso. Nós temos como prática essa entrevista ser de 1 hora. Então, nós estamos no final do tempo. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma última pergunta, daí muito rápida. Pode ser um comentário? Sim. Eu acho que eu sou a única pessoa presente aqui que se identifica e trabalha mais diretamente no território socioeducacional, né? E a gente viveu sob um peso grande, né? Psicodrama é da ordem do trabalho psicoterapêutico, ele verticaliza. Pessoal do socioeducacional tem que trabalhar com sociodrama, e a questão é a horizontalização. No decorrer da minha caminhada, eu comecei a usar sociopsicodrama desde o início dos anos 2000, por me debater contra essa cisão tão rígida, porque importa o contrato que você tem. Você está num contexto de psicoterapia, você está num contexto onde vamos nos trabalhar dentro de um território delimitado, que é o foco do trabalho sociocultural, eu diria. Aí vendo as séries como Minha Parceira, nesse sentido, né?
Porque não tem como a abordagem moreniana nos leva o tempo todo a trabalhar com essa delicadeza que é conectar os contextos. E acho que hoje a fala do Luiz costurou esta referência. Eu estou achando que foi um momento muito rico, muito especial, né? O que define é muito mais os contratos que você tem, mas o seu olhar, a base filosófica, metodológica e instrumental técnica, né? Ela é sempre o olhar em relação à subjetividade e intersubjetividade de um ser humano situado historicamente, né? Obrigada pela oportunidade de verbalizar. Isso. Então, nós estamos nos aproximando do fim. Queria saber, Luiz, se você quer fazer uma última colocação. Bom, quero agradecer a oportunidade, especialmente para você, Luísa, pelo convite. A gente precisa ser provocado para escrever também. Eu sou meio preguiçoso para escrever, porque eu atendo muito, eu fico muito tempo no consultório. Então, eu sempre escrevo quando sou provocado. E, ultimamente, a gente começa a querer também não ser muito provocado, porque a gente quer descansar um pouco. Mas essa provocação eu gostei porque é um trabalho que eu tenho feito há muito tempo. Eu gosto de dar aula, de ensinar. É um texto que eu fiz como pedagógico, né? Mais do que compartilhar uma experiência, mas em termos de ensinar. Ensinar um jeito meu, que não é o jeito que todo mundo precisa trabalhar. Mas é um jeito, né? Que eu acho que muita gente pode adotar e ter como guia para começar a criar mais também. Porque a gente não pode ser conserva, a gente tem que ser espontâneo e criativo. Então, a obra de Moreno tem que ser sempre recriada, porque a gente puder ampliar, porque senão ele não poderia nunca ter morrido. E as pessoas têm que ter o direito de morrer um dia. Quem ficar, que continue, né? Eu penso que ter continuado o que ele fez. Você falou em co-inconsciente. E antes de você começar a falar agora, a Luísa Barros falou: que tal fazer um trabalho mais continuado com um curso sobre esse tema? Até mesmo porque a gente vai morrer um dia, né? Então precisa ter mais gente. Tá vendo como as coisas se interrelacionam, né, Luísa? Não, agora eu tomei a vacina, não vou morrer mais. Então, eu acho que até o desejo da continuidade, acho que, claro que o Luiz tem toda essa bagagem, é fundamental, mas acho que nós tivemos hoje o prazer de assistir, né, essa fala, essas ideias. No chat aqui está aparecendo muitos elogios, Luiz, que eu queria que você tivesse a chance de ver. E eu acho que confirma a riqueza desse evento, da Revista Viva. Queria agradecer a Leila, que deu a ideia, né, que foi como começamos juntas o projeto Revista Viva, hoje encampado pela FEBRAP, como parceria total. A revista é da FEBRAP, então nós estamos juntas nessa valorização de tudo, do psicodrama, da revista, dos nossos colaboradores, os autores. Então, um agradecimento enorme a todo mundo e a vocês que estão aqui assistindo, um convite para continuar participando, né? Na próxima, primeiro sábado do mês próximo, nós vamos ter um sociodrama, uma roda de conversa de apresentação do primeiro número de 2021. Então, não percam, acompanhem na página da Revista Brasileira de Psicodrama no Facebook, tem a divulgação. O próximo é dia 3 de abril? Agora eu me atrapalhei, Andréa. Se o próximo é 3 de abril, é o da conversa com os editores. Ah, tá. É o centenário. Então, obrigada, desculpe, pessoal. Então, eu sou meio ruim de agenda aqui.
Desculpe. Então, acompanhe a divulgação que nós vamos fazer, tá? E em 1º de abril e 3 de abril, grandes eventos, tá bom? Então, muito obrigada. Eu vou interromper a gravação.